Fala pessoal, beleza? Márcio Mocelin aqui, vamos para a resolução da questão 13 da nossa lista de exercícios, ok? Vamos ler juntos. Considera-se o conjunto dos números inteiros, esse conjunto Z, e o conjunto Q dos números racionais. Qual dos números seguintes, nas alternativas, não pertence a esse conjunto aqui, gerado através dessa operação? Perfeito? Então nós temos o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais. E vamos fazer uma operação entre eles, tá? E vamos chegar num outro conjunto. Devemos saber qual é esse conjunto e verificar qual das alternativas não pertence a esse conjunto. Bem simples, né? Para facilitar, vamos desenhar o diagrama de Venn, né? Vamos lá. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar o diagrama de Venn. Tudo bem? O diagrama. Então, vamos desenhar o conjunto Z e o conjunto Q. Lembrando que o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, ele é um subconjunto dos conjuntos dos racionais, tá? Lá da teoria dos conjuntos, você deve ter estudado depois conjuntos numéricos, deve se lembrar disso. Se o número é inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração, o que faz ele ser também um número racional. Tá? O conjunto dos números inteiros, ele é um subconjunto dos números racionais. Então, vamos desenhar isso daí. Então, conjunto dos números racionais, essa fronteira mais externa, e o conjunto dos números inteiros totalmente dentro dos números racionais. Perfeito. O que a gente tem que sacar aqui? Ó? A primeira parte dessa operação está falando o seguinte. A operação que está falando que é a união entre o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais. Quando nós temos essa situação de um subconjunto unido com o conjunto no qual ele é subconjunto, a fronteira ele não vai contribuir com nada no aumento dessa fronteira externa, correto? Ele não vai unir nada de que o conjunto maior não tenha já, entendeu? Se ele tem alguma coisa a mais para oferecer, caso ele tivesse alguma coisa a mais para oferecer, ele não seria um subconjunto. Então aqui, se a gente for ver a região Z união Q, essa operação não aumenta a fronteira desse conjunto maior, não faz ele se tornar um conjunto diferente, ter elementos a mais. Por quê? Porque o Z é um subconjunto dele. Então, essa operação resulta no próprio conjunto dos números racionais, tá? Pois o Z está contido no conjunto Q. Correto? Olha o conjunto Q aí. E nenhum elemento do conjunto Z vai fazer com que essa fronteira aqui mude. Vamos lá para a segunda parte. Z intersecção Q. Estou falando aqui que é o próprio Z. Como assim? Z intersecção Q. Quais são os elementos que pertencem a Z e também pertencem a Q? São todos os elementos que pertencem a Z, correto? Porque o Z é o subconjunto, então nesse caso a intersecção vai ser o próprio Z. O que é em comum a esses dois conjuntos? Qual é a região comum ao conjunto Z e o Q? É o próprio conjunto Z, essa própria região aqui, se a gente pudesse pintar. Ó. Então, o Z intersecção Q é o próprio Z, pois o Z também está aí contido no Q. Tá? Logo, o que a gente pode já ir concluindo? Que o Z união Q, diferença com o Z intersecção Q, é, na verdade, fazer a conta Q, que é o resultado da primeira operação, diferença Z, Q, diferença Z. Lembrando que o conjunto diferença é aquele conjunto que o elemento tem que estar nesse primeiro conjunto e não pode estar no segundo conjunto. Então, o elemento está no conjunto Q e não deve estar no conjunto Z, correto? Isso significa, ó, que se a gente pintar aí no diagrama, o conjunto Q, estar no Q significa estar nessa região azul. E não estar no Z significa apagar essa região interna do Z. Ou seja, eu quero os elementos que estão nessa região aqui, correto? Ou seja, que são números que são racionais, mas que não são números inteiros, tudo bem? Que são racionais, mas que não são números inteiros. Simples, né? Vamos lá. Vamos ver a alternativa. O item A.
Ele é um número inteiro? Não é. É racional? Ele é escrito como uma fração de números inteiros? É racional e não é inteiro. Então, ele está dentro dessa região aqui. Ser racional e não ser inteiro. Está nessa região azul. Então, esse item pertence a esse conjunto. Então, a gente está procurando o elemento que não pertence a esse conjunto, né? O menos 0,77777 é uma dízima periódica. Uma dízima periódica, você tem que lembrar lá da teoria dos conjuntos numéricos, tá? Dízimas periódicas são números de que tipo? Números racionais. A gente sempre vai encontrar uma fração geratriz para uma dízima periódica, tá? Lembra, por exemplo, 1 sobre 3 gera o 0,33333. O 0,33333 infinitos 3 não pode ser escrito como 1 sobre 3? Se ele pode ser escrito como 1 sobre 3, quer dizer que é um número racional. Tá? Então, ele é um número racional e não é inteiro. Então, esse também pertence ao conjunto em questão. Tá? É uma dízima periódica. Lembrando, por isso que é um número racional. Beleza? Vamos lá. O zero, o item C, 0. O zero é um número inteiro. Tá? Ele é racional? É racional. Pode ser escrito de forma de fração? Pode ser 0 sobre 2, 0 sobre 3, 0 sobre 1, 0 sobre 4. Pode ser escrito de forma de fração. Ele é racional? É racional. Porém, ele é número inteiro. Tudo bem? 0, 1, 2, 3 são números inteiros. Então, o zero, ele pertence ao conjunto dos racionais e também pertence ao conjunto dos inteiros. Ou seja, ele está fora da região que a gente quer. Por quê? Porque ele está nessa região aqui, ó, que foi apagada, tá? Então, ele é a nossa resposta do exercício, tá? A alternativa aí, C, é a resposta certa. Olhando rapidamente o item D e o item E, o item D é o 3/5, é um caso de número racional que não é inteiro, então ele está no conjunto na região azul ali. E o item E, aqui está em forma decimal, mas é um decimal finito, né? 2,0123. Ele pode ser escrito em forma de fração, sem problema algum. Pode ser 20.123 dividido por 10.000, tá? Ia gerar esse número, ou seja, ele é um número racional, mas não é inteiro, tá? Por quê? Porque tem partes decimais aqui diferente de zero, tudo bem? Então a única resposta que o número ele é racional e inteiro é o item C. Espero que você tenha gabaritado. Até o próximo vídeo.